E eu queria que ele viesse trazer para a gente um pouco dessa visão, né? Dessa perspectiva que ele tem de design e tudo mais. E, bom, é isso. Eu acho que quem vai poder falar melhor do que eu é ele, no caso. Will, esse é o setor de marketing da DM Card, uma galera que, tipo assim, não mede esforços para crescer e para ir para cima. Tipo, uma galera bem empenhada e bem engajada. Tipo, é uma equipe bem bacana. Eu curto bastante. Todo mundo que tá aqui sabe Chora, disso. chora. Ah, chora, me respeita. Eu passo para você, então, Will. E é isso. Bom trabalho aí. Vamos que vamos. Gente, mas em primeiro lugar, antes de me apresentar, interajam, me interrompam. Eu não sou o dono da razão, por favor. E na realidade, eu sempre falo isso até para os alunos, que quando eles trazem um conhecimento, a gente consegue fazer um ecossistema de informação, de troca, e aí que gera a construção realmente, tá? Então, por gentileza, se tiverem coisas que vocês não concordam, que vocês concordam, que vocês saibam, sempre acrescenta. E até antes de me apresentar, o intuito dessa conversa não é falar sobre grid, teoria das cores, Gestalt, não é, mas é falar um pouquinho sobre a visão da criação das marcas, o que as pessoas gostam, o que as pessoas se envolvem, e aí começar a construir e ver, na verdade, o design com outra forma, porque o que eu percebo na realidade, inclusive muito em agência, que as pessoas que fazem design é muito mecânica. Então, sentam na frente do computador, já começam a criar. Aí sentam na frente de um tablet e começam a criar. E não pensam sobre o assunto, né? Não raciocina, não pensa, não explana. Obviamente, em primeiro momento, porque não dá tempo. A gente está vivendo num momento, cada vez que a gente é bombardeado com mais informação, que a gente não sabe o que faz com essas informações e não dá tempo de processar tudo que a gente recebe no dia a dia. Bem, eu sou o William, então eu sou designer, eu me formei na Belas Artes em design gráfico, fiz minha segunda graduação em design de produto, aí eu me pós-graduei em marketing, depois eu fiz a outra pós em design editorial, e agora, mês que vem, eu termino um mestrado em design universal, né? Eu falo sobre a inclusão do deficiente visual em espaços culturais. Então, eu estou estudando formas, quer dizer, já estudei agora, né? Já está na área de impressão, formas de fazer impressões de obras de arte em impressoras 3D, com materiais biodegradáveis e com a leitura de cor, que o deficiente visual consiga entender a cor, entender as formas, enfim, e com a ajuda de audioguia, da questão impressa, da questão do toque, do olfato, do paladar, enfim. Ministro aula na Belas Artes, dou aula atualmente de direção de arte, softwares gráficos, ilustração digital, design de serviço na pós-graduação, marketing de consumo também na pós-graduação, e também sou um profissional da área comercial, né, corporativa, e que eu acho que é muito bacana essa troca. E aí, o meu papo de hoje, eu vou compartilhar aqui o meu slide. Tela, cadê? Achei aqui. Que eu acho que apareceu aí para vocês. Que é essa pegada aí do real ao complexo, o conceito contemporâneo na direção de arte nas marcas e produtos, né? Então eu falo um pouquinho de design, eu falo um pouquinho de conceitos, eu falo um pouquinho de direção de arte, de criação, e é esse bate-papo que eu queria trazer para vocês hoje. Os meus slides, eles são muito curtinhos, é mais foto do que qualquer outra coisa, né? Alguns textinhos para eu lembrar, mas aí o contexto é para ser um bate-papo mesmo, ser uma troca, né? Deixa eu só voltar aqui para o primeiro slide. Que eu acho que é o primeiro passo, essa questão da criação do conceito do design, né? Que ele vem com a opção aí de colocar ordem na bagunça da Revolução Industrial. Eu literalmente estou falando aí de século XVIII, enfim, que a palavra design foi criado para definir linha de produção. Aqui que nasce o conceito de tripé do design, que é estética, conceito e produção. Aqui é até interessante quando a gente fala do tripé do design, o design ele também é utilizado de forma incorreta, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Muitas pessoas utilizam o design de forma incorreta. Por exemplo, o que eu mais vejo são pessoas falando assim: ah, eu sou design de sobrancelha, eu sou hair design, eu faço design de tatuagem.
E aí, se for partir da revolução industrial, do conceito da palavra design, isso não se sustenta, né? Porque quando eu falo, por exemplo, de estética, eu estou falando que eu crio um produto para ser vendido. Ele tem que ser belo, tem que envolver o meu público-alvo para que eu consiga vender ele. Quando eu falo de conceito, eu explico o porquê, por exemplo, determinada calça de jeans tem determinada costura em um local específico. Eu explico a origem, o porquê e a história desse produto. E quando eu falo de produção, eu falo em alta escala. E é aí que surgiu realmente o conceito de design, como que eu reproduzo em alta escala. Então, por exemplo, não existe design de sobrancelhas em alta escala. Cada um tem um design, tem uma forma diferente. Então, eu não consigo pegar a mesma sobrancelha e sair colocando no rosto das pessoas como se fosse uma pecinha de montar, né? E as pessoas, elas utilizam o conceito de design de forma incorreta se for partir aí do conceito da Revolução Industrial. Nessa época, houve um aumento aí estonteante de ofertas e bens de consumo, combinado aí com a queda do seu custo, né? Ambos provocados pelas mudanças de organizações tecnológicas produtivas, sistemas de transporte, distribuição, e nunca antes na história da humanidade tantas pessoas haviam tido a oportunidade de comprar tanta coisa. Por que eu estou falando isso? Porque o conceito de design, no seu início, ele sempre foi de exatas. O design nunca foi de humanas, né? E aí o que eu vejo que é muito interessante de alguns alunos, que eles falam assim, eu estava sem criatividade para fazer determinada marca, eu não estava inspirado. E eu falo assim, mas não precisa, tem técnica. Com as técnicas de criação, de gestalt, de grid, proporção áurea, harmonização de cores, regra de 1/3, de 1/4, você consegue criar uma marca, você consegue fazer um produto sem a necessidade de ter a criatividade. Ela é importante o repertório, né? Mas a criatividade acaba sendo consequência um do outro. Aí, quando chega mais ou menos em 1850, 1935, alguns já habilitaram arquitetos, artesãos, enfim, engenheiros de design, aí que surge a palavra e a profissão, né? E aí, nessa época que surgiu o ditado que a forma segue a função. Depois dessa frase, tudo foi meio que ladeira abaixo, né? Entre aspas. Daí que surgiu o conceito que o design gira em torno da forma e função. No Brasil, até o final dos anos 80, isso era muito forte. É muito normal ainda hoje, alguns designers e arquitetos, falar de funcionalidade, né? Que é um termo bem equivocado quando a gente fala de design, quando a gente fala da área de criação. Uma peça que é funcional, né? Por que eu estou falando esse tipo de coisa? No mundo do design, existem funções. Muitas pessoas usam a palavra função em suas criações para falar de coisas bem diferentes entre si. Quando, por exemplo, eu troquei de carro recentemente, a loja, o vendedor olhou para mim e falou assim, William, é um carro super funcional. Aí eu fiquei pensando comigo, gente, o que é um carro funcional? Que ele funciona, e quando eu giro a chave, ele vai ligar o motor. Não seria mais fácil que ele falar que ele é operacional, ou se relacionasse com o termo de qualidade e ergonomia? O problema é usar o termo funcional para descrever a aparência de objeto. E é super comum profissionais da nossa área definir as coisas como funcionais. Quando a gente fala de função no design, pode gerar uma confusão do que podemos fazer com esse objeto de criação, inclusive. Por exemplo, o smartphone ele é um perfeito exemplo em termos de funcionalidade, porque ele serve para falar, enviar mensagem, acessar a internet, baixar aplicativo, enfim, coisas distintas aí. Quando eu falo das funções básicas de um smartphone, ele termina, o briefing do projetista termina aí, acabou. Não existe grande diferença com outro smartphone mais barato quando a gente define e alinha a questão das funções, né? Claro que um pode ser mais rápido, um pode tirar mais fotos e por aí vai. Aí eu quero fazer uma pergunta, que é a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Quem tem iPhone? E alguém poderia se manifestar o porquê tem o iPhone? Thalita, pode ser você que levantou? Eu vi a mão, vi a Flávia também. Vocês podem se manifestar o porquê? Oi, tá ouvindo? Sim. Agora sim.
Para mim, o iPhone ele funciona melhor que o Android. Uhum. Na verdade, eu era muito apaixonada pelo Android e hoje, para mim, o iPhone ele funciona melhor. Ele roda melhor. Legal. Aí teve mais uma pessoa que falou, que eu esqueci agora o nome, que também tá levantando a mão. Também. Eu comprei o primeiro iPhone porque mais para entrar mesmo num grupo na época da faculdade, então foi um pouco pelo status mesmo que ele trazia. Hoje eu vejo isso, na época não. Mas depois que eu comecei a usar, eu vi os benefícios no sentido de agilidade, porque eu não gosto de produto que trava, essas coisas assim, e a facilidade que ele trouxe depois que você pega, quando você aprende, é muito mais fácil se adaptar com novos iPhones, nas atualizações dele, do que pegar um Android, né? Então aí eu nunca mais mudei. Mas primeiro foi por causa de status. Perfeito. Então a Thalita, ela foi pelas funcionalidades que ela achou mais rápido. A Ana começou no status e depois ela partiu pela funcionalidade. Ela se acostumou, gostou da peça, enfim. E isso é bastante interessante, porque quando a gente pega, por exemplo, o iPhone mais barato, né, no meio dos smartphones aí, ele acaba custando muitas vezes o mais caro da Motorola, né? Isso que o iPhone 12 custa 2, 3, 4 vezes mais, que corresponde a um top de linha da Motorola. Para uma parte das pessoas que quer um iPhone, essa questão não é prioridade, tá? Inicialmente. Muitas vezes o iPhone ele é desejado não porque é o melhor smartphone, mas porque é sinal literalmente de status, luxo, poder, sofisticação. Isso se aplica para vários produtos. Quando a gente fala de Ferrari, uma roupa da Chanel, tínhamos a antiga marca da Daslu, que as roupas eram compradas no Brás e revendidas 10 vezes mais, enfim. Então, muitas vezes as pessoas e os consumidores, elas se atrelam a uma marca porque os valores que essa marca passa para ela têm identificação. Hoje as marcas são pessoas. E a gente começa a ver isso muito claramente, de forma muito explícita. Quando a gente pega, por exemplo, até a Magalu tem a menina, a mulher, chamada Magalu mesmo, que ela fala. O Bradesco tinha um bonequinho dele, que eu esqueci o nome agora, que ele falava também, ele interagia, enfim. E esses valores que a gente acaba levando na marca, a gente chama de valor agregado. E esse termo de valor agregado nada mais é que o valor de mercado que conseguimos criar a mais que um bom projeto ou marca pode incluir no produto, tá? Em comparação aí com seus concorrentes. Gente, até pouco tempo atrás, o iPhone ele usava processadores e a tela da Samsung. Né? Então vocês processavam com Samsung, né? E aí, o que é o valor agregado na marca? O valor agregado na marca é o que vocês estão tentando e conseguindo construir todo dia aí na DM Card, né? Você tem um nicho de mercado e você tem que identificar quais são as facilidades que esse consumidor ele precisa e necessita dentro do ambiente de consumo dele para conseguir agregar valor a esses serviços e produtos. E aí, eu queria fazer uma brincadeira com vocês de uma amostragem e eu gostaria que vocês abrissem um bloco de notas, pegassem um pedacinho aí de papel, que eu acho que é uma brincadeira aí, uma pegada bem divertida que dá para fazer. Quando vocês estiverem todos preparados, eu já começo. Eu vou passar algumas marcas e depois eu volto no valor agregado, não se preocupa, tá? E eu quero que vocês anotem, assim, qual marca que vocês escolheriam, tá? E depois que vocês se oferecessem para explicar. Tem alguma coisa pitando aqui que eu não sei o que é aqui no... Ah, tá, acho que já foi. A Ana Lucília colocou no chat que está preparada, foi isso? Ah, entendi. Gente, é a primeira vez que eu uso esse, eu sempre uso o Zoom, tá? Então é novidade para mim esse aqui, tá? E aí eu quero que vocês anotem a marca que vocês escolheriam e depois debater assim, o porquê vocês escolheram essa marca. Que aí a gente começa até a entender um pouquinho sobre valor agregado, né? Um pouquinho mais, tá? Quais marcas que vocês compram, que vocês comprariam dentro do universo de vocês, ou até que vocês não comprariam, vocês podem fazer aí essa amostragem, tá? Então, a primeira marca que eu tô colocando aí para vocês é a Brastemp ou Consul. Vocês comprariam a Brastemp ou vocês comprariam a Consul? Caso fosse para escolher uma.
A segunda marca que eu vou colocar aí para vocês, é o Melhoral e o Doril. Eu coloquei umas letras bem miúdas aqui que não dá para ler, que depois eu dou zoom. É de propósito. Pode ir para outra? Se fosse para comprar um adoçante, ou quem consome, Adocil, Zero Cal ou Fim? Pasta de dente, Sorriso ou Colgate? Panetone, esse é o melhor, gente. Se fosse para comprar um panetone, não dê preço, tá? Nem pense em preço. Vocês iriam em Amor aos Pedaços, Starbucks, Casa Suíça ou Nestlé. A única coisa do panetone que eu queria que vocês imaginassem é o seguinte: tentem imaginar que todos são do mesmo sabor, tá? Porque aí, pela foto, vocês podem ser induzidos pelo sabor. Então, é chocotone? Todos são chocotone. De quais vocês comprariam? Tudo bem? Legal. Beleza. Vocês poderiam se manifestar? Quem escolheu Brastemp e quem escolheu Consul? Eu vou até anotar aqui sobre a quantidade de escolhas. Quem escolheu Brastemp e quem escolheu a Consul? Eu escolhi Brastemp. Lucas, posso te perguntar o porquê você escolheu Brastemp? Primeiro que vem desde antigamente, né? A famosa... Como que era a mesma frase? Eu não lembro, mas é uma frase que pega, né? Brastemp, porque Brastemp é... Eu também votei nele por causa desse bordão então, mesmo. e assim, Fala assim, ela não é uma Brastemp e tal. E não é uma Brastemp. Comprei tal coisa, mas não é uma Brastemp. Isso, e também vem desde antigamente, a gente sabe, pelo menos na cabeça, que Brastemp é mais forte, dura mais, por isso. Perfeito, legal, Lucas. Quem mais pode se manifestar? Alguém se manifestou de fundo? Eu também, mas não apareceu. Patrícia. Patrícia, você também, por quê? Pelo mesmo conceito? Porque na primeira coisa que me veio foi essa frase, assim, até da minha mãe, tipo, com máquina de lavar, com geladeira. Ah, não comprei, mas não é uma Brastemp, mas tá boa. Perfeito, mas alguém escolheu Brastemp? Pode falar. Eu, Diana, eu acabei escolhendo Brastemp, mas eu sempre ouvi desde criança da minha mãe que falou assim, a Brastemp e a Consul é a mesma empresa, só muda a marca, mas a Brastemp é melhor. Eu falei, mãe, se é a mesma marca, se é a mesma empresa, por que o produto é diferente? Aí minha mãe sempre ia no Brastemp, por conta também do bordão, que é uma Brastemp. Perfeito. Quem falou isso foi a Diana, é isso? Isso mesmo. Legal, ok. Mais alguém? Eu escolhi a Consul porque, assim, aí já é experiência de marca, né? O ano passado a gente comprou uma Brastemp aqui em casa e começou a dar problema com menos de um ano de uso. Então, a próxima que eu for comprar, talvez eu não compraria Brastemp. Perfeito. Então, eu tive uma experiência mal de marca. Já no meu caso, eu tive problema com a Consul. Então, agora eu prefiro só Brastemp. Perfeito, ok, legal. Eu sou do time da Consul. Eu tô anotando os números, tá? Vai lá. Eu também fui na Brastemp, tipo assim, essa galera que já é um pouquinho mais antiga na Terra aqui sabe o que é Brastemp, ela colocou o nome dela como sinônimo de qualidade. Então, tipo assim, você falava, chamava Brastemp, levava isso até pra qualquer outra coisa, tipo assim, vou ficar com fulano ou ciclano. Não, isso aqui é uma Brastemp, fica com essa, não fica com essa aqui, não. Cara, tipo assim, virou um sinônimo de qualidade, tipo, meu. Aliás, Patrícia, pode me chamar de Brastemp. Hoje não. Eu também escolhi a Brastemp por essa questão mesmo da família. O primeiro fogão que a minha mãe comprou, quando foi da Brastemp, ela falou, nossa, agora eu tenho um fogão da Brastemp. E aí hoje, todas as propagandas que eu pelo menos vejo bastante propaganda no YouTube, alguma blogueirinha falando, porque esse móvel aqui é Brastemp, todo mundo Brastemp. E também pela qualidade que já vem de muito tempo aí, por isso. Gente, vocês estão pegando um conceito que a gente vai ver nos slides
mais para frente, que é literalmente isso. Eu vou até adiantar um pouquinho. A gente se prende a uma marca pela história que a gente teve sobre ela. Então, por exemplo, quando a gente pensa, por exemplo, uma marca antiga, eu penso em Brastemp. Me remete à casa da minha avó, bolinho de chuva, as tardes de chá e por aí vai. E isso cria uma relação muito grande com o consumidor. E é isso que é legal mesmo, porque vai batendo as histórias, a gente consegue juntar e até manipular as nossas criações para que a gente consiga o que quer junto com o nosso público-alvo, né? Mas tá interessante, vamos lá. Alguém mais? Bom, eu sou a Paloma. Oi, Eu Paloma. escolhi Brastemp também porque, particularmente, eu acho muito bonita a comunicação da Brastemp, tanto até a embalagem. Eu recentemente comprei geladeira, comprei um monte de coisa, comprei fogão, enfim. Então, toda a comunicação, o marketing deles e também a embalagem, eu acho muito bem feita, muito bem elaborada, por essa preocupação que eles têm até nesse final, né? A embalagem, que é quando chega na nossa casa. Então, particularmente, a Brastemp para mim é a melhor. Perfeito. Mais alguém quer se manifestar? Quer falar? Eu escolhi Brastemp também pela qualidade. Legal. Mais alguém? Acho que foi todo mundo. Então tá, então o Brastemp tem 8 escolhas e a Consul tem 2 apenas, né? Tudo bem, perfeito. Vamos lá pro próximo, então. Melhorar o Doril. Doril. Eu escolhi Doril porque a dor sumiu. Tem outro. Certíssima, gay. É automático, mas eu acredito. Eu escolhi Doril também, mas pelo histórico, né, dessa chamada que eles têm. Mas confesso para você que se eu chegasse na farmácia e o Melhoral tivesse mais barato, eu ia nele, tá? Perfeito, legal, ótimo. Eu tô na pegada da Andresa. Eu sou a rainha da dor de cabeça, Diana, e, cara, se eu fosse na farmácia e tivesse, tipo, Dorflex, Doril, não ia ser o Doril, mas nesse ponto aqui o Doril foi escolhido. Doril, ok, perfeito, ok. Mais alguém quer se manifestar nisso? Eu ia no Doril também. Opa! Deixa eu falar, Lucas. Vou primeiro, peraí, depois você me dá dor de cabeça. Eu escolheria o Doril, no caso, porque o Melhoral, para mim, parece uma coisa do lado mal, que o Melhoral, sei lá, não é uma coisa que me relaciona com uma coisa que eu vá melhorar. Então, eu sempre o Doril, que a dor vai sumir. Adorei. Perfeito. Melhoral do mal. Eu fui no Doril porque Melhoral eu não conheço, então para mim não passa credibilidade. Ótimo. Mais alguém? O William quer se manifestar. O William tá quieto, gente. Tô até com medo do William, tá olhando sério. Eu falei, gente... Pra falar a verdade, acho que nenhum dos dois, viu? Eu uso o Dorflex. Compro muito Dorflex. Perfeito. Eu nunca usei nem o Melhoral, nem o Doril. Você não sente diferença quando usa nenhum nem outro? Não, eu só uso o Dorflex há muito tempo, então, assim, eu nunca comprei o Doril, nem o Doril, então nesse quesito aí, até falo da Brastemp lá, mas... Esse você fica de fora, perfeito, então. Alguém escolheu o Melhoral? Eu posso falar também? Pode, como deve, por favor. Eu também sou a rainha da dor de cabeça da enxaqueca, né? Eu compraria, olhando assim, eu também não é minha preferência, normalmente eu compro algo mais hard, mas eu olhando para as duas, eu compraria Doril. Uma porque ele destaca a questão de enxaqueca e a embalagem dele é mais moderna. Melhorar parece aqueles remédios mais antigos. E assim, hoje eu já olho a formulação. Provavelmente as duas têm exatamente a mesma formulação, aí tanto faz. Mas eu olhando a embalagem, não, o Doril deve ser um pouquinho mais moderno, eles devem ter investido um pouquinho mais na produção, no efeito, na garantia. Eu focaria no Doril mais olhando a embalagem me parecer mais moderna. Perfeito, Juliano. Vou até anotar seu nome aqui, que você fez uma observação bem legal. Mais alguém escolheu melhorar o Doril? Eu sou Team Doril também. A embalagem bem mais bonitinha. Dá até vontade de tomar remédio sem estar com dor. Perfeito, então, gente. Então, ó, Doril 8, melhorar o 0. Perfeito, ótimo. Melhorar tá de fora. E aí o adoçante, gente? Muitas pessoas não usam adoçante, então com certeza vocês vão pelo visual da marca e pelo histórico. Qual que vocês pegariam? Eu, Diana. Eu não compraria nenhum, mas aí se alguém me pedisse para comprar, eu ia no Zero Cal, porque é a mesma história da minha avó, ela só tomava Zero Cal, então eu conheço mais.
Aparece até na novela agora, do Laço de Família. Eu acho que é Zerocal na mesa. É mais conhecido. Eu também escolheria Zerocal Cara pelo histórico de marca mesmo. Adoçante já é um produto que eu uso, que é o Zero Cal, né? Que é o mais. Exatamente. Ele tem um. Ele é, como que eu posso dizer? Ele é mais gostoso. Fica menos gosto de remédio, sabe? Perfeito, ok, legal. Eu já escolhi o Adocil por conta de experiência também. Quando eu uso, eu prefiro usar ele. Perfeito, legal. Eu também uso o Zero Cal porque eu sou fit, então eu uso. Patrícia, não, velho. Patrícia não vai comendo chocolate. Negócio é brincadeira. Essa temporada tá dando docente? Essa pessoa não cai nesse povo aqui, não cai na deles. Eu sou prova viva que a Patrícia é fitness. Ela só come comida colorida, M&M's, disquete. Ô, Diana, você tava no começo da conversa aqui, onde ela tava com um pedaço de chocolate na mão? Eu adorei, gente, eu adorei isso, eu adorei. Bom, eu escolho o Zero Cal, Andresa, mas por ser uma marca mais antiga, tá? Então, os demais eu não conheço, não tenho ciência, né? Não, na verdade, eu não tomo adoçante, mas se fosse para comprar hoje, eu ia no Zero Cal. Porque os outros parece mais uma coisa genérica, assim, sabe? Quando você olha. Pelo Zero Cal, acho que ter mais histórico, ser mais velho, enfim. Eu iria no fim também, porque eu acho que o meu parece que é a embalagem mais moderninha deles ali. Tipo, deve ter alguma evolução a mais. Zero Cal me lembra coisa muito antiga. Falar, não, deve ser ruim. Beleza, então. Gente, Zero Cal 455, Fim 2, Adocil 2. Zero Cal ganhou, né? A marca mais tradicional aí. Essa aqui é complexa. Colgate ou Sorriso? Colgate. Eu ia na Colgate também, porque eu acho mais refrescante. Recomendam a Colgate. E para todo mundo falar que meu sorriso é Colgate. Também, Colgate. A Gabi tá a mais agora, hein? Eu, sinceramente, eu vou na mais barata do mercado. Pra mim, as duas, dependendo da formulação, as duas é igual. Poxa, as duas vai escovar meu dente. Então, eu vou nas mais Pena que não tem colina aí, Lucas. Na minha opinião, a Colgate tem um produto muito mais elaborado. Eu digo no quesito mesmo de saúde. A Sorriso parece um gesso que você tá passando no dente, pelo amor de Deus. Verdade. É a Gabriela que falou isso agora? Eu também acho que... Não, foi a Paloma. Também acho que a Colgate ela é muito melhor. A Sorriso ela é muito fraquinha mesmo. É que eu vou ficar clichê da pessoa que não gosta de coisas antigas, mas Sorriso é a Colinos lá de trás, parece que não evoluiu nada, não tem tecnologia nenhuma. Exato. Só faltava vir uma embalagem de ferro, né? De alumínio. A Sorriso eu vou na Colgate porque ela me oferece 12 benefícios, 12 horas, aliás. 12 horas para escovar dente. Por 12 horas. Alguém vai Ou seja, ninguém fica perto do Lucas quando ele chegar perto, porque passou 2 horas e já tá zoado. Fora o Lucas, uma observação. Pode falar. Uma observação de uma consumidora que não presta muita atenção, mas assim, né, passando por cima, eu tenho a sensação que a mesma caixinha do Sorriso de 10 anos atrás é a de hoje. Então, parece que ela não evoluiu também, seguindo até um pouquinho a ideia que a Ju tem dos produtos. E a Colgate, já teve essa Colgate Total 12, um monte de Colgate que apareceu, e aí, cada nova eu falo, vou experimentar para ver se meu dente fica mais branco. Eu já sou ao contrário, eu gosto da Sorriso por isso, acho que eu lembro a casa da minha avó comprava Sorriso, e eu iria na Sorriso por esse saudosismo. Eu e Lucília junto aí, ó. Ninguém vai ficar perto da gente. Foi a Ana ou a Beatriz que gosta de Sorriso? Ana. A Ana. Eu vou no Colgate. Gente, eu acho maravilhoso isso. Foi ótimo, porque todo mundo pegou a Colgate, menos o Lucas, que é neutro. Ele vai onde tá mais barato, tá tudo certo. É economia. Sorriso, Deixa eu falar também. Mais barato. Claro! Rapidão. A Sorriso, não sei se o pessoal mais antigo
são a antiga Colinos. E eu tenho uma super, tipo, não um trauma, mas aquele tubinho amarelo da pasta Colinos antigamente, tipo assim, eu não via isso com bons olhos. Aí, tipo, como passou para Sorriso, eu falei, meu, deixa quieto, deve ser a mesma coisa que eu tinha impressão. Nunca usei de outra marca, sempre foi Colgate, mas talvez essa visão de coisa antiga, que nem a Ju falou, que eu sempre tive com Colinos, passou para Sorriso, aí nunca me fez experimentar. Aí eu escolhi Colgate também. Gente, perfeito. Aqui a Colgate está com 9 e a Sorriso está com 2. Eu meio que me perdi nas contas, mas eu acho que a Colgate ela tá ganhando de virada, que eu me perdi nessas contas aqui. Ótimo, a gente vai voltar depois falando dessas marcas inteiras, tá? Aqui vai ser briga, eu tenho certeza que vai ser briga. Eu nem vou anotar, tá? Mas eu gostaria que vocês escolhessem, se fosse para comprar um panetone, não olha valor agora, tudo no mesmo sabor. Qual marca vocês comprariam? Eu compraria Nestlé, porque Nestlé já é uma linha de chocolate bem conhecida. Starbucks é café, nem de café eu gosto. Mesmo se fosse de chocolate, eu não ia confiar. A Balduco é um caso à parte, eu já falo da Balduco. Eu ia falar. Faltou nesse dia. Eu compraria Balduco. E se fosse só as 4 Mas a opções? Balduco não tá aí, amiga. Como é que você vai comprar? Nem tá na prateleira. Eu compraria a Starbucks para poder experimentar. Legal. Eu também. Amor aos pedaços, porque eu adoro tudo que vem Cara, deles. Eu não conheço economiza no panetone. Sorriso, mas compra Starbucks. Opa, vai encher o bucho, né, filha? Acho que eu compraria o Starbucks porque... Por que o Will? Desculpa, Compraria Starbucks porque eu acho mais chique a marca. Ok, perfeito. Legal, pode, não tem problema nenhum, gente. Eu tô comprando por causa disso. Para experimentar, que eu nunca comi também, né? Perfeito. Lembrando que eu iria de casa suíça porque os produtos deles são bons. Eu concordo com a Aline também. É muita lembrança de coisa quando eu era criança, que comprava os docinhos da casa suíça. Ai, até a sua filha... todos. Perfeito. Gente, pode falar. Eu ia na Nestlé também, por causa do que a Gabi falou aí, que já tem uma marca de chocolate super conhecida e eu sou chocólatra, deu pra ver no começo, né? Mas se for panetone, é fruta, querida. Chocotone. Pode padronizar. Chocotone. Panetone eu não comeria nenhum. Gente, eu adorei. Eu compraria o Nestlé também, tá? Só para deixar minha opinião, porque é a Andresa. A Casa Suíça eu gosto bastante também, mas assim, Nestlé é uma marca mais conhecida para mim, apesar de que tenha da Starbucks aí, mas o meu bolso não caberia, tá? Então teria que ser não, Nestlé. mas aí não tem problema, Andressa. Ele é o mesmo preço. Ainda assim Nestlé, tá? Ainda assim Nestlé, perfeito, ótimo. Porque aí se for por preço, literalmente a gente nem ia para Starbucks, nem para Amor aos Pedaços. Só o William que ganha bem, gente, vai ganhar uns 30 mil aí por mês, aí ele compraria Starbucks. Mas no nosso caso, não. Essa piada foi muito boa. Gente, por que eu tô falando isso? Ó, todas as marcas são do mesmo fabricante. Todas. Tá? E muitas dessas marcas são a mesma linha de produção e o mesmo produto. E aí a gente, às vezes, sente até diferença no sabor. Então, vamos começar lá. Como a Diana falou, né, da Brastemp e da Consul, a Whirlpool que fabrica a Brastemp e a Consul, e elas aparecem concorrentes nas lojas, mas elas pertencem à mesma companhia e elas usam a mesma linha de montagem. A mesma geladeira da Consul é o mesmo motor e peças da Brastemp. A única coisa que muda é a etiqueta. Ah, mas a minha Brastemp, a minha Consul quebrou. Foi azar que você pegou aí, mas é o mesmo produto que você tem de fabricação. Pode falar. Só vou falar uma coisa rapidinho. Agora, depois de saber dessa história, eu não quero ninguém mais perto de mim, não, hein? Perto do sorriso. E aí, Lucas? Igualzinho, eu vou até pular aqui pro Lucas, depois eu volto, tadinho, para proteger ele nesse caso aqui, gente. Eu vou proteger o Lucas, tá? A Fungate e a Sorriso, apesar de disputarem espaços na prateleira de supermercados e farmácias, as duas marcas fazem parte aí da Colgate-Palmolive, tá? Gente, é a mesma
pasta. A única coisa que muda na Colgate, na pasta branca, tá? Eu tô falando da pasta branca, não das pastas mais modernas aí. É a tubulação que dá sorriso, a tubulação dela é um pouco mais longa para embalagem. E é por isso que ela fica mais seca. Fora isso, é o mesmo produto. Vocês literalmente compram o mesmo produto. E aí, teve outra pessoa que falou, deixa eu ver se eu anotei aqui, eu acho que foi a Paloma, que falou da Colinos e por aí vai. A Colinos, ela era uma marca realmente na época dos anos 80, que eu acho que a maioria aqui se lembra das propagandas da Colinos, inclusive. E o brasileiro... deixa eu ver, aqui tem uma manifestação aqui de um coisinha apitando. Eu acho que não. E a Colinos, ela era fortíssima entre os nossos pais, os nossos avós. E quando a Colgate comprou e assumiu a Sorriso, ainda as pessoas migraram junto com o valor agregado da marca. É por isso que a Colgate, ela nunca se desfez da marca Sorriso, porque ela entra como uma concorrente dentro da própria empresa, com uma diferença de valor aí de 20 centavos, 50 centavos, dependendo aí do mercado e da promoção que você tem. Mas é a mesma coisa, literalmente, gente. Aí, até voltando um pouquinho mais aqui, Melhoral e Doril, tá? Essas letrinhas menores que eu deixei aqui, e quem falou isso foi a Juliana, que eu não me engano. E, Juliana, se eu estiver errado, você me avisa, tá? Gente, é o mesmo produto, tá? É o mesmo produto. Não muda nada. No caso aí da Melhoral e Doril, os dois pertencem aí a hipermarcas e tem o mesmo princípio ativo, por isso que eu coloquei até em letrinha minúscula, que as pessoas olham e falam assim, Doril é melhor. Aí, gente, a mesma coisa, você não tá mudando nada. Mas o Doril, ele é muito mais caro que o Melhoral, tá? Adocil, Zero Cal e Fim. Aí não, aí tem uma alteração. Ambos pertencem também a hipermarcas, mas a empresa diz que não considera concorrentes, pois elas atuam em perfis de consumidores diferentes e os gostos mudam, tá? Então o Zero Cal, ele é menos amarguinho, tá? Enquanto a marca Adocil e Fim, ele tem um amargor um pouco mais acentuado. Eles são concorrentes indiretos, mas dentro do mesmo conjunto também. Panetone, gente, essa parte mais engraçada, que eu acho muito cômico, inclusive. E tem até uma história fofoca, eu vou contar fofoca agora. Se eu tava com uma amiga... Se quiser da Nestlé, eu vou achar que eu sou chique. Então, isso é de morrer, na realidade. E aí eu tava com uma amiga no Shopping Free Caneca, no Natal agora de 2020, e ela tava mó tempo escolhendo um panetone pra amiga, né? Aí eu fui e super me irritei. Eu falei, Luara, pelo amor de Deus, todos esses são feitos na mesma fábrica, tem o mesmo ingrediente, é a mesma identidade de composição, de sabor, é muito parecido. A Casa Suíça faz todos esses panetones. Aí ela ficou olhando com uma cara indignada pra mim, que ela falou assim, gente, eu tô pagando R$80 num panetone à toa, quando eu podia pagar 18. Gente, a Casa Suíça, ela faz os panetones do Amor aos Pedaços, da Starbucks, da Nestlé, da Casa Suíça. Então, em vez de vocês pagarem R$81 no panetone, vocês podem pagar 18, é a mesma coisa. Essa menina, ela me olhou com uma cara de espanto tão grande e ela acabou indo no mercado comprando Casa Suíça. Quem falou Balduco, eu não lembro da quem me falou Balduco. Mas não tem Balduco, eu não lembro quem foi. Tem problema, para quem falou Balduco aí. Foi a Ju. Foi a Ju? Ju, no caso da Balduco, eu não sei se vocês já viram o panetone da Fasano. Ainda não. Então, tem o panetone da Fasano, ele passa dos R$100 e quem faz ele é a Balduco. Então, também seria uma forma aí que as empresas têm de alugar o forno dela por um tempo e produzir para outras empresas o mesmo produto. Oi, Ana, pode falar. Tem um também que eu acho que é da Balduco, eu acho que o nome é Tommy. Ele é bem mais barato. E é engraçado que na descrição dele tá escrito lá, tá escrito que ele foi fabricado na rua Balduco.
Mas não fala que é Exato. empresa Balduco. Mas o gosto é Exato. igualzinho e é tipo metade do preço. Maravilhoso. Isso mesmo, gente. Então é super normal as empresas alugarem isso e é muito interessante que as pessoas elas se manifestam contra, que elas falam assim, a Consul é melhor, o Melhoral é melhor, a Doril é melhor, enfim, é o mesmo conjunto, é a mesma empresa, é o mesmo panetone, é a mesma fábrica. E aí a gente fala de valor agregado. As pessoas elas pensam que determinada marca são melhores com base nas experiências que ela tem sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui. Opa. Eu acho que antes, deixa eu até voltar um pouquinho aqui para finalizar isso. Eu acho que tem diversas razões aí que a empresa ela mantém uma marca parecida no seu portfólio e uma delas é a ampliação da linha de produtos ou do público. É uma possibilidade aí, gente, de aumentar o número de clientes. Quanto mais marca eu tenho no mercado, mais clientes eu vou ter também. Tem um público que compra aquele produto e que tem outro público que ele compra pela questão de poder aquisitivo, outros compram porque só tem aquela opção que é possível fazer essa compra. As fábricas e as empresas acabam aproveitando e criam linhas intermediárias para tentar abranger esses clientes, mas muitas vezes elas não investem tanto na marca. Então, por exemplo, quando a gente fala de Sorriso e Congate, é muito mais provável que vocês vão se deparar com uma Congate na mídia do que uma Sorriso. A embalagem, falaram aí também que a embalagem da Sorriso ela não muda há 10 anos, e não muda mesmo há 10 anos, essa embalagem está parada no tempo, mas isso é uma forma de baratear o produto e manter aí uma opção. Tem também algumas empresas que elas fazem isso para evitar concorrência. Então, uma marca comprar outra parecida e estrategicamente resolve manter as duas, por exemplo, e acaba se tendo aí uma maior parte do mercado, por exemplo. Aí a empresa evita que uma concorrente nova, entre no espaço que teria deixado aí encerrado em uma das marcas. É normal também outras companhias que elas querem crescer comprando um produto que são um sucesso em determinada região, tá? Então é o caso, por exemplo, da Nestlé, que ela tinha a linha de sorvetes dela, ela vai lá e comprou a Iopa, que era muito forte no Brasil. Em vez de brigar com a Iopa, é mais fácil eu comprar e colocar dentro do meu portfólio. É a mesma coisa que aconteceu com as bolachas Tostines, muito famosa na nossa época de infância. A Nestlé foi lá também, comprou, virou a linha Passatempo e agora ela relançou a Tostines recentemente. Enfim, também tem marcas que preferem ter outras marcas como opções eventuais de crise. Se você tem várias marcas e acontece um problema com uma delas, as outras estão blindadas. Isso aconteceu há um tempo atrás com o Sucoadês, que caiu soda cáustica, né, nos tambores deles, por exemplo. Eles tinham outros sucos que ele tira o ADES no mercado e fortalece a outra marca. Não tem problema, eu blindo as minhas outras marcas e mantenho as minhas vendas. E tudo isso tem relação com o valor agregado da marca ou do produto. A gente faz essas escolhas pelo valor que a gente coloca na marca. Muito provavelmente, por exemplo, se a DM Card ela quiser ir para um público classe A, por exemplo, ela possivelmente teria que criar uma outra marca para fazer um lançamento para esse público, que fica muito complexo. Pegar a marca atual e tentar abrir para eu pegar todas as classes, né? Eu tenho um problema aí de falta de identificação nesse tipo de mercado. Outro exemplo que eu coloquei, que eu achei bem legal, foi as moedas das Olimpíadas aqui que ocorreu no Brasil, que eu acho bem bacana. Eu acho que todo mundo lembra aí dessas moedas comemorativas, né? O valor agregado de uma marca ou produto está relacionado com o termo função. Mas o que eu estou falando aqui não está ligado à funcionalidade. A moeda das Olimpíadas, que na época valia R$1, através de uma busca super rápida, hoje são vendidas por R$300, 250, enfim. Sendo que todas as moedas, elas são simplesmente moedas. Só isso, gente. O funcionamento dela é esse. Esse valor relacionado à venda, entendemos como valor agregado, né? Valor agregado à marca. Ligado, nesse caso, à exclusividade. Ela é cara porque só eu tenho, então automaticamente eu consigo impor um valor. A Ferrari, ela vale o que vale porque ela é exclusiva.
poucas pessoas podem comprar, né? Ela não vale 3 milhões de reais na construção, na fabricação dela, mas uma vez que eu imponho esse valor, eu consigo exclusividade. A Mercedes, ela faz isso, inclusive. A cotação de dólar da Mercedes sempre é a mais, porque ela sempre fala que quer manter a classe dos consumidores dela. Inclusive, teve um boato há tempos atrás que ela não queria vender uma loja da Mercedes, ela proibiu de vender o carro dela com funkeiro, para não fazer associação ao funk, né? Aí teve um murmurinho e acabou vendendo isso, porque é ligado à exclusividade. O valor agregado de uma marca ou de um produto, muitas vezes é ligado ao valor simbólico, que é o caso da moeda, né? Eu vendo por 300 reais porque a simbologia dela está ligada a Olimpíadas, que possivelmente a gente não vai ter. É muito comum, mas muito comum e raramente é explicado no design. Então, um exemplo que a gente tem, que é muito claro no mundo financeiro, por exemplo, são os cartões Black. Então os cartões Black, eles têm aí uma anuidade de R$90 por mês e valem o que valem porque ele é preto somente, mas os benefícios são ligados muito à questão de um cartão Platinum, de um cartão mais simples, por exemplo. Tudo bem até aqui? Gente, se eu dar uma interrupção, uma pausa momentaneamente, é que eu estou na fábrica e eu estou com uma linha de produção nova de papéis, e aí eles querem aprovar alguns produtos comigo, e às vezes eles passam aqui para aprovação, tá? Aí, eu também acho essa história muito legal. Eu acho que quem tem mais de 30 anos vai lembrar disso. Todo mundo lembra desse comercialzinho aqui da Philco. Eu não sei se eu consigo colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Espera um pouquinho. É o da formiguinha? Exatamente. Olha, eu entregando a idade. Eu não sei se sai som, tá, gente? Mas se não sair, me dá um toque, tá? Que é isso aqui. Tá sem som. Tá saindo com som? Não, tá sem o som. Não, vem sem o som. Mas é normal, eu acho, que não vai aparecer o som aqui. Acho que dá para você habilitar. Fica em cima. Tá, dá para habilitar, verdade. Obrigado pela dica. Então eu vou de novo. Se começar demais. Novos minis aplausos em Philco, agora ainda mais potentes. Tem coisas que só a Philco faz pra você. Não sei se vocês lembram desse comercial. Uma galera aí nunca viu esse comercial. Uma galera novinha. Gente, que desespero. Pelo amor de Deus, fala que vocês lembram por dó, vai. Eu, da metade, lembro desse comercial, tá? Eu lembro. Eu acabei de sair na sexta-feira, gente. Como assim? Vocês deveriam falar Gente, por educação que vocês lembram. Não, eu tô morrendo de rir aqui ainda, porque eu achei o máximo. Gente, é muito legal esse comercial. Eu acho magnífico, enfim, esse comercial. Ele é da Philco, né? Eu acho que na nossa infância a gente teve Philco, ela voltou aí, né? Que teve as operações aí nos anos 80, e eu anotei isso aqui, porque é muita venda, é muita compra, eu não ia decorar tudo isso, então eu fiz uma colinha no meu caderno, porque não tinha como decorar tudo isso aqui, tá? Então, a Philco, a primeira, ela foi fundada, né, pela marca de baterias Helios, que eu não me engane, né, que foi fundada em 1910, que existe até hoje, né, que comprou a empresa, que era o início da empresa, era bem familiar, inclusive. Ela cresceu, ela expandiu, ela foi para os Estados Unidos, ela virou líder de venda nos Estados Unidos. Ela chegou a fazer contrato com a Marinha dos Estados Unidos para fazer supercomputadores com transistorizados, né? E aí, depois disso, a empresa ela foi vendida para a Ford, aí no ano de 1915, ela foi vendida para a Ford, e aí o nome dela ficou Philco Ford, na época. Depois ela foi vendida para a White, nos Estados Unidos também, uma empresa americana. E aí depois ela foi incorporada com a Philips.
Depois ela foi para Electrolux. Então, tipo, ela foi vendida muitas vezes, ela foi comprada muitas vezes. Aí ela passou pela Hitachi em 80, em 94 ela passou pela Itautec, enfim. E aí ela acabou sendo comprada aí pela Gradiente, tá? E ela parou aí pela Gradiente em 2005. Esse comercial é de 95, inclusive ele ganhou o prêmio de Cannes, o prêmio Leão de Ouro e Profissionais do Ano, quem fez esse comercial. Foi um comercial bem inovador na época, super vale a pena, tá? E aí eles criaram o slogan, né? Pensando bem, Philco. Enfim. E foram lançados aí cerca de 30 produtos também juntos, como TV de plasma, rádio, microsystem, enfim. E aí a Gradiente ela ficou ruim das pernas, como a maioria da gente sabe aqui. E aí, veja bem, em 2007 a marca foi alugada para a Britânia por 10 anos e foi postergado por mais 10 anos, tá? Por 22 milhões de reais. A marca, só para usar o slogan Philco, só isso, para eu pegar o Philco e colocar lá. Não levou ativos, não levou funcionários, não levou fábrica, não levou nada. É só a marca por 22 milhões de reais. O que leva uma empresa consolidada como a Britânia, que é muito conhecida no Brasil, a pagar 22 milhões de reais por uma marca que ela pode usar durante 10 anos e, se for o caso, perder ela depois, né? É isso que a gente pensa. As aparências de características de uma marca ou de um objeto remete, que é o que a gente estava falando até pouco tempo, à nossa vivência, ao nosso hábito e até as pessoas que associamos aí nesse contexto. O mecanismo de identificação do sentido é a memória. Se determinada marca, como eu falei, me remete à minha avó, eu vou atribuir qualidade da minha infância. Gente, eu estou falando aí de valor de associação, literalmente, tá? É por isso, e é isso que a publicidade faz uso, tá? Usa celebridades, é muito normal, que liga visualmente aí a imagem dessa celebridade ao produto. Quando vemos uma pessoa que admiramos fazendo uma propaganda, ou se não uma propaganda que impacta a gente transfere os objetos manipulados, as qualidades reais daquela pessoa ou situação. Quando a gente vê uma marca centenária que acompanhou a gente pela vida toda, atribuímos a ela aí a qualidade comprometida. Tá? E isso foi muito interessante, até quando a gente fala, por exemplo, de Philco e Britânia. Eu estava na praia, minha mãe mora na praia, ela queria um micro-ondas todo preto. Aí eu falei assim, ó, tem esse da LG, que é enorme, parecia um bebê elefante, cabia um elefante ali dentro daquele micro-ondas, que era todo preto, e de um da Britânia, que era todo preto. Aí eu falei assim, ó, tem esse aí na praia, tem na loja 100. Aí eu desci uns 2 finais de semana depois, eu vi o Philco. Aí eu falei assim, por que você comprou o Philco branco? Ainda por cima e não o Britânia preto que você queria. Aí ela, Britânia não presta, é uma marca ruim. Eu tive um liquidificador e foi péssimo. Aí eu fiquei com um diabo no corpo, porque nessas horas, né, incorpora um diabo no meu corpo. Eu falo assim, eu falo a verdade ou não falo? Aí eu, vou falar. Aí eu falei assim, tem só um lado ruim. Esse micro-ondas é Britânia. Mentira, né? Daí mãe xinga, né? Não sei se a mãe de vocês xinga vocês, mas a minha mãe me xinga, né? Aí eu falei, pega o manual. Aí ela pegou o manual e de fato tava lá, Britânia, Camaçari, Bahia. Gente, no domingo, a mulher que adorava o Philco tava assim, esse micro-ondas não presta. Esse micro-ondas, quando eu ligo, eu dou um start nele, ele cai a energia, ele dá um tapa na energia. Aí eu falei assim, gente, olha que coisa louca. E isso realmente acontece desse apego emocional, né? Essa transferência, gente, é um mecanismo muito falho em termos lógicos, mas é super assertivo na eficácia, tá? Essa transferência não necessariamente ela existe fora da experiência de cada um, né? E aí eu até peguei como exemplo aí duas propagandas no Instagram do Santander, que é da Ana Paula Padrão e da Ana Paula Arósio, né? Então, a Ana Paula Padrão é uma jornalista super atual e presente na televisão brasileira. E aí o vídeo dela teve 9.338 views com 248 comentários. Quando eu pego a Ana Paula Arósio, que teve 127 mil views, com mais de 3 mil comentários, eu começo a ver o poder da lembrança. Gente, a Ana Paula Arósio, ela ganhou um cachê de 8 milhões para fazer uma propaganda de 1 minuto.
né? Então ela estava no exterior, o dinheiro acabou, surgiu, ganhou 8 milhões e vou me isolar de novo, entendeu? É mais ou menos isso que aconteceu. Mas mesmo ela sumida, depois de 10 anos, ela foi comentário na internet pela semana inteira. Muita gente não sabe quem é Ana Paula Arósio. Eu me lembro da Ana Paula Arósio, quando era na época do colegial, que tinha aquelas meninas, que tinha aquelas pastas do caramba, cheio de plástico, que tacava as fotos do Diago Lacerda com a Ana Paula Arósio naquele plástico, junto com o Backstreet Boys, né? Literalmente, depois não mais, né? Sumiu. O que eu quero dizer, quando eu citei as marcas do Banco Santander e quando eu falo um pouquinho aí da Philco, que foi comprado pela Britânia, que o brand, tanto da Ana Paula Arósio como o contexto da Philco, é extremamente forte e presente em todos nós, ao ponto de pagarem 8 milhões pelo aparecimento dela de 1 minuto e uma outra marca pagar 22 milhões pelo uso de uma marca que não é dela. O resultado disso tudo aí é que qualquer marca ou produto, inclusive aí da TM Card, a aparência, ela nunca, em nenhum momento é neutra, tá? Qualquer marca, gente, ela tá carregada de significados. E a gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso... carrega marcas de forma precisa ou não precisa, com pessoas, com objetos, com marcas, com produtos. Quando a gente olha qualquer coisa, a gente sempre associa, a gente sempre faz uma associação coletiva, individual, histórica, enfim. Por isso que a Britânia e o Santander pagaram pela marca e pela propaganda da atriz. Isso explica. Tudo bem até aqui? Muita informação? Se tiver chato, pode falar também, tá, gente? Ah, tá chato, não tô gostando. Daí eu tento ser um pouco mais leve. Tá ótimo, Will, pode continuar aí. Legal. E aí eu entro um pouquinho na questão de novas marcas em um novo tempo, né? Que eu acho que é bem importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Quando a maioria dos consumidores se depara com uma nova marca ou produto que não temos referência na memória, o que mais ocorre é a gente rejeitar a proposta. É normal, a gente vê uma marca nova, a gente já fala assim, não presta, não funciona. Por que eu vou trocar, por que eu vou pagar 2.500 uma televisão de LED se a minha da marca tal funciona muito bem? O novo ele sempre costuma costuma ser associado aí a susto, costuma assustar, e quando existe aí camadas familiares, é mais simples de envolver esse consumidor, tá? A gente tem como exemplo, inclusive, a marca TCL, que era uma marca coreana, né, uma marca do Oriente, que ela caiu aqui no Brasil e ninguém conhecia. O que ela fez? Ela associou com o Neymar, já de cara. Ela colocou o Neymar, colocou o Medina, porque é muito mais fácil associar fazendo uma associação com o significado que essas pessoas representam, do que criar um brand do zero dentro de um país que ela nunca explorou e disputar com marcas que já estão fortalecidas. Né? É caro isso, leva tempo. E quando eu faço essa associação, o negócio se torna muito mais rápido, na realidade. Né? Já que tudo que carrega significado quer dizer que qualquer produto ou marca também é um objeto de comunicação. Quando eu falo, por exemplo, que uma mesa, eu pego uma cadeira, gente. Uma mesa, ela não é apenas uma mesa. Ela pode ser uma mesa dentro de uma gama de possibilidades, com seus diversos usos, estilos, de onde vem, qual a procedência, qual a possibilidade de uso. Enfim, eu estou falando de signo da marca. Tem uma procedência imaterial de informação por trás. Quando a gente fala um pouquinho de signo da marca, que a gente foge da semiótica, enfim, e na semiótica os signos eles variam de pessoa para pessoa, a gente está falando do repertório individual e visual que essa pessoa tem. Por exemplo, se um certo indivíduo nunca viu uma cadeira, ele nunca fará associação na sua cabeça sobre como e de que forma aquele objeto é, já que seu repertório ele não existe, ele é zerado. Quando eu falo de signo de símbolos, que é o caso que eu estou citando aqui, eles são signos um pouco mais complexos, porque ele não tem relação semelhante com a continuidade do objeto representado. A relação ela é puramente convencional.
uma coisa que eu percebo é que para compreender um símbolo é preciso aprender o que ele significa. E por que eu estou falando isso? Porque a gente sempre pega referências do que já existiu, né, para a gente começar a criar um novo. E aí eu entro no meu slide 17. Se as marcas e produtos carregam informações, então essas informações elas estão atreladas às associações que a gente faz entre aparências e contextos. E isso que o design, o marketing, o publicitário vende. Então é possível induzir os nossos usuários, os nossos clientes, por meio da aparência. A gente consegue programar a marca, que é isso que eu acho que é fabuloso na gente que é criativo, né? O que a gente da criação faz de modo consciente é atribuir significados que ficam associados a conceitos abstratos como estilo, identidade, status, daquele grupo e indivíduo. E a gente faz isso, por exemplo, quando pega uma embalagem de Doril e fala, essa embalagem ela parece mais chique que a Melhoral, então automaticamente eu vou pegar Doril porque parece que é melhor. É o mesmo produto, mas eu criei uma sensação que aquele significado ali é para mim. Ele tem um poder mais forte, né? E aí eu saio um pouquinho e entro aí na complexidade e dificuldade em um mundo cada vez mais dinâmico. Tá? E aí a gente começa a pensar um pouquinho mais fora da casinha quando a gente fala desse mundo louco e digital que a gente vive. Em um mundo cada vez mais digital e ainda no meio de pandemia, gente, os meios digitais, eles foram tão acelerados, que eu acho que quem é de TI aqui já sabe disso, que antes o Brasil, ele consumia 8 terabytes por segundo de banda, hoje a gente está consumindo 11 com um pico de 15 terabytes por segundo de banda. O que eu quero dizer com isso? Que no mundo que vivemos, que o tempo voa e os significados, eles são cada vez menos estáveis. Para você ter uma ideia que eu achei muito bacana, que eu estava lendo a Super esses dias, e aí tinha uma pesquisa que fala que para uma pessoa ler todo o conteúdo que tem disponível hoje na internet, até 2014, que foi feita essa pesquisa, ela demoraria 190 milhões de anos. Até 2014. Esse cálculo ele vai contemplar apenas a página até maio de 2014, sem considerar o que seguiram sendo criadas depois que foi feita essa pesquisa. Gente, a internet foi fundada em 69, ela chegou no Brasil em 81. A gente está produzindo conteúdo por dia, mais do que a gente produziu nos primeiros 2.000 anos de civilização. E por que eu estou falando isso? A gente entra num conceito de desafio dos designers e diretores de arte num mundo cada vez mais digital. E foi muito interessante que eu faço terapia, e aí eu estava conversando com a terapeuta esses dias, e eu falei assim, Ana, eu tô pirando, tô travando. Ela falou assim, William, é muita informação que a gente recebe. A parte cognitiva do cérebro não está preparada para esse tipo de coisa. Então é normal as pessoas travarem, é normal as pessoas surtarem, porque a gente recebe informação de todos os momentos, em todos os lugares, aonde quer que esteja, né? E aí até como regra agora, quando eu estudo, eu desligo o celular. Eu desligo a televisão, eu literalmente desligo o celular, né? Porque os programadores de redes sociais, por exemplo, eles sabem até do perigo que é isso, e agora a gente tem tempo dentro das redes sociais que ele apita. Ó, você passou 1 hora na rede social, pra gente parar. E aí, eu entrei nesse assunto por quê? Em 89, ocorreu aí a queda do Muro de Berlim. Nesse mesmo ano, gente, foi a introdução do www, tá? Quem nasceu nessa época, que somos todos nós, aí 89 para frente, a gente está acostumado a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Hoje a gente consegue falar ao telefone, mandar mensagem para uma pessoa que está do outro lado do mundo, filmar alguma coisa que acontece e já postar na rede, coisa que antes a gente tinha um aparelho para cada coisa, que a gente tinha um rolo de 12, 24 e 36 fotos, que a gente tirava uma foto com muito cuidado e rezava para aquela birosca não queimar. Quem não é dessa época, e tem qualquer coisa, me fala que eu explico como eram os filmes fotográficos, gente, que a gente colocava nos quartos escuros, inclusive, da Kodak, da Konica e da Fujifilmes, eu dou uma explicada sobre isso. Enfim,
Hoje a gente fica fotografando o tempo todo com o mesmo aparelho que a gente fala e depois a gente posta na rede social quase que imediatamente. O mesmo fenômeno mais marcante é a transição entre o material e o material. O que eu percebo é um monte de gente tirando 30 fotos para postar uma, para não imprimir nenhuma. E qual que é o impacto dessas transformações no campo do design e da direção de arte? Eu acho, aqui eu tô achando literalmente, gente, eu acho, não tem estudo para eu falar sobre isso, então literalmente é um achismo, que não existe uma receita capaz de equacionar os desafios da atualidade das marcas e criações que a gente vive hoje. Os desafios que eu percebo que não são mais de saber grid, esquema de cores, proporção áurea, fontes, frase, a forma segue a função, enfim, que vai resolver esse imenso desafio do mundo de criação, de publicidade, por mais que tem muitos designers que esquecem literalmente e completamente de usar as ferramentas para a construção de uma marca, por exemplo, que vai pelo achismo, como o tamanho da fonte de uma tipografia, ícones, a regra de 1/3, de 1/4, mas isso é conversa para outro encontro, Diego, qualquer coisa a gente marca de novo, tá? Anota aí na agenda. Hoje, eu acho que é um tiro no pé, por exemplo, projetar qualquer coisa e falar que a performance, exemplo, está em cima do impacto ambiental. Esse tipo de problema de como encarar um novo mundo partiria das faculdades, das instituições. E aí eu percebo que as faculdades, elas não capacitam líderes, elas não estão preparando os alunos para serem líderes, elas estão capacitando o aluno para ser mais um, que sabe meia dúzia de coisas. Não ocorre um preparo no mercado de trabalho, para as indústrias, para as condições do nosso país. E quando a gente pega, por exemplo, faculdades mais antigas, como a Bauhaus, que ela tinha esse intuito até de laboratório de inovação, e hoje as inovações e as instituições é um elo mais fraco da complexa cadeia produtiva do design da publicidade, né? Eu percebo que as faculdades, elas formam profissionais cada vez menos preparados, mais superficiais e que não estão preparados para resolver problemas. Literalmente isso. Eu não sei se é pela facilidade do mundo digital, eu não sei se são as ferramentas que possibilitam fazer algo com mais simplicidade, mas quando esse aluno ele tem problema, quando esse profissional tem problema, ele não sabe como lidar, ele fica perdido, tá? E isso eu acho que é um problema que da nossa geração pegou, literalmente isso, e as próximas gerações elas vão ser cada vez piores sobre isso. Gente, se quiserem falar alguma coisa, se não concordarem, quiserem acrescentar, por gentileza, sintam-se à vontade sobre isso, tá? Esses são temas polêmicos, por favor. Tá, vamos lá. Eu acho que a gente tem que tirar da cabeça que resolver problemas de criações, resolver problemas de como atingir o nosso público-alvo é simples. Se você tem uma resposta pronta, provavelmente vocês não entenderam o briefing. Não ficou claro o problema que vocês estão enfrentando. Os problemas, eles não são insolúveis. Quando você reconhece aí a complexidade dos problemas, você percebe que as partes são interligadas. Mas, sendo assim, as ações de cada um se juntam com as ações de outras pessoas, coisa que eu vi muito aí na DM Card. Eu estou vendo uma equipe que ela se ajuda, que ela se unifica, e literalmente vocês vão precisar disso. É super importante que isso seja desse modo. Eu posso fazer uma pergunta aqui, gente? Eu pensei que era fundo original, mas não é. A Giovanna e o Diego têm o mesmo fundo, né? Ah, é uma foto. Ah, tá. Por um momento eu pensei que era verdade isso, tá? Agora que eu notei isso. Saiu do original aqui. Ai, obrigado, Diana. O ponto, gente, que eu quero chegar aqui não é responsabilidade nossa, como designers, como publicitários, marqueteiros, TI, de salvar o mundo. Tá? E eu vejo que o grande trabalho de todos nós é conectar coisas que antes eram desconectadas e entender a parte de cada um dentro de todo o conjunto. Eu acho que isso é muito importante, que eu acho que é uma dica como geração de uma equipe mais forte. Se mantenham unidos como grupo, porque esse conhecimento interligado ele forma algo muito maior.
Eu adoro esse livro, eu acho maravilhoso, por isso que eu coloquei esse livro aqui. Eu sou antigo, tá, gente? Eu sou um jovem senhor, então esse livro fala de coisa velha, o objeto de desejo. E aí eu amei esse livro porque o autor, ele fala que os objetos e as marcas, eles vão adquirindo aparência pela configuração formal do produto. Como assim? E aí ele deu o exemplo do rádio antigo. Aí ele falou o seguinte, que a aparência externa dos primeiros aparelhos correspondiam à estrutura interna. O que ele quis dizer com isso? Que os aparelhos de rádio antigo era pelado. Eles eram nus, eles eram crus, literalmente, tá? E aí eu acho muito bacana que muito lentamente foi criando aí soluções formais para encapsular esses componentes. O que eu quero dizer? Que uma das principais ações da gente aqui, que somos criativos, quando se depara com algo novo, é recorrer à forma antiga para dar alguma roupagem, tá? E aí a gente começa a entender o quão importante são as referências, né? E isso na psicologia humana, esse recurso, né, de memória, né, de referências e ao familiar é reconfortante. A gente sempre tem isso até na nossa vida sentimental. A gente termina um relacionamento e a gente fica remoendo aquilo, com medo de muitas vezes porque o passado é reconfortante, porque era bom, que na criação porque o novo causa um terror, enfim. Às vezes o relacionamento nem era tão bom assim, mas a gente sempre recorre ao passado como algo de conforto, e nas marcas também, e as pessoas também. E é por isso que a gente atrela sempre a comunicação visual, normalmente, sempre ligado com alguma coisa que era do passado, ou que remete ao passado, ou remete a algum status de alguma forma, né? Em maior ou menor grau. Porém, é necessário que para projetar qualquer coisa, o repertório existente e as influências às quais já fomos expostos é extremamente importante. E eu acho que é isso que eu falo um pouquinho para os meus alunos. Tem um repertório. E o ter repertório não é ficar com um livro em cima folheando. É ver coisas, experimentar coisas novas, para aí sim a gente começar a formar um conjunto de ecossistema novo de ideias. Eu adoro esse designer, eu acho esse designer maravilhoso, eu acho que é muito bacana, eu acho que é Shepard, né? Shepard, isso mesmo, que ele é um designer americano, que ele fez a campanha aí do Barack Obama em 2008, né? Então, qual que é o conceito quando a gente fala um pouquinho desse repertório? E aí eu peguei um pouquinho o conceito dele, eu roubei do site, dei uma lida no conceito dele. E quando vocês olham esse repertório, esses cartazes, se alguém quiser se manifestar, eu agradeço. O que remete para vocês, assim? Qual que é o ar que passa? Para mim, passa sentimento de poder. Legal. Para mim, pode falar, desculpa. Pode falar. Para mim passa o poder que o Lucas falou e também o sofrimento por causa do vermelho. Eu remeti a sangue, que ia ter que lutar muito, talvez o sofrimento dele em si por ser negro, ou de lutar por essa causa mais forte, ou uma rejeição, algum sofrimento aí de um lado. Perfeito, ok. Gabriela? Posso falar? Pode, Will, vai lá. Não, assim, essa capa, ela me remete muito eu acho que a impressão que eu tive é que eles quiseram criar uma espécie de um ícone, né? Uma coisa meio que marcante, assim, né? Acho que o uso das cores, né? A cara carismática que o Obama ele já possui por si mesmo, eles quiseram ligar uma coisa, acho que talvez meio cult, assim, sabe? Essa é a impressão que eu tenho, uma coisa moderna, um ícone, né? Legal, o ícone. Mais algum adjetivo, gente, que vocês querem definir aí? Competência. Ele quis trazer nessa ilustração um sentimento mais democrático, né? Mesclando o presidente com as cores meio que da bandeira e enfatizando, de repente, no caso, né, as cores da bandeira mais em si, tipo, trazendo esse cartoon mais para trazer essa emoção da democracia, tipo, trazer a população para junto, né? Eu acho que mais ou menos foi isso.
concordo com o Diego. Acho que tem um tom de patriotismo pensando nas cores da bandeira americana, né? De trazer a mistura das cores da bandeira. Então, meio que indiferente da cor dele em si, ele tem as cores da bandeira. Eu não olhei tanto assim, eu olhei muito mais para a posição também, para onde ele olha, né? Então, ele olha para cima, assim. Uma coisa que me chamou a atenção é a direção da cabeça dele também, a forma que foi colocado. Em todas as imagens, ele está olhando para cima, como se o direcionamento fosse esse, tipo, para cima. Adorei esse. E aí, gente, é tudo isso mesmo, tá? E aí, o fator realmente que vocês falaram faz super sentido, que o design ele queria dar uma estilizada aí passadista, né? E foi escolhido aí para traduzir visualmente esse conceito de esperança, do olhar para cima, do progresso, sempre com o olhar, né, para o horizonte, para o alto, enfim, e até a questão de mudança, que é muito forte aí no grau de complexidade da relação do presente e passado. A americana é pegada à história, é pegada às cores, é pegada à bandeira, enfim, a memória, a identidade. O americano adora isso, aprecia super isso. Ele chega a ser até uma pegada meio pop art, né? Se ele trouxesse um pouquinho mais para baixo. E é literalmente isso. A visão das cores sempre olhando para cima, com um olhar mais singelo, de esperança, para o alto, além, e por aí vai. Então a gente consegue passar sempre essa mensagem através de um cartaz, através de uma marca. A gente tem esse poder, é magnífico esse tipo de coisa. Deixa eu tomar um pouquinho de água que tá travando. E aí, até mudando um pouquinho, aí eu fui mais para as antigas ainda, gente. Eu peguei aí o conceito do Henry Ford, que ele fez aí o carro da Ford, né? Que é o primeiro modelo comercializado, que era o Ford T. Gente, é T de tatu, tá? E aí as pessoas perguntam assim, mas por que T? Porque o Ford T não foi o primeiro carro, ele fez vários experimentos, mas ele sempre nomeava como Ford A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Então imagina o quanto esse homem penou para construir esse Ford T, por exemplo, né? Até que eu acho interessante, eu estava lendo a história dele, que o Henry Ford, ele tinha TDA, né, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, o que essas pessoas fazem? Quando elas querem fazer alguma coisa, elas vendem a casa, mas elas ficam insistindo até dar certo naquele tipo de aplicação. Então, ele era focado. Por que eu coloquei isso? Porque ele ofereceu esse carro a vários banqueiros na época e ninguém aceitava, porque, enfim. E aí ele não tinha mais dinheiro, inclusive, para finalizar o carro. E aí o que ele fez? Ele pegou o pigmento das minas de carvão, que era muito barato. Então era por isso que todos os carros da Ford eram pretos, porque ele não tinha dinheiro para pintar, né? Então eles eram pintados aí com esse pigmento, né? O design desse carro, que é o ponto que eu quero chegar, ele não surgiu do nada. Ele veio com inspiração da carroça, que está aí ao lado. Então, fora o fato que não existe uma mágica para qualquer tipo de criação, e isso me assusta um pouco quando eu vejo propagandas de curso de criatividade, por exemplo, o repertório é a linguagem que rege qualquer atividade da criação de um projeto, seja de um carro, de uma torneira, de uma torradeira, enfim. E através disso a gente consegue aperfeiçoar e modernizar. Tá? Então, se for imaginar, por exemplo, que o primeiro computador era a unificação de uma máquina de escrever com um televisor, era um caixote único, ele, e depois foi desmembrando e foi evoluindo, isso faz parte, tá? E aí eu vou por uma marca muito legal, que era um redesign aí de marca, que era a questão da mococa, né? Que eu acho que todo mundo conhece. E aí a gente começa a perceber como que a gente percebe que os bons designers, eles usam o recurso da memória para adicionar um significado a uma marca, né? Enfim, eu gosto muito desse exemplo recente, que ele foi um redesign da marca que completou 100 anos em 2019. E a marca, ela iniciou foi a Dona Isabel ou Dona Elizabeth, não lembro bem, gente. Que ela tinha algumas vacas que ela usava o leite para produzir manteiga artesanal. E aí a vaquinha no logotipo, ela sempre foi aí o conceito que sempre acompanhou essa criação.
O desafio dos designers era adaptar uma marca que estava super desgastada com o tempo, né, 100 anos, para um contexto presente. Mas, assim, mantendo a tradição da família. E aí foi até interessante, que eu acho bem legal esse conceito, que na primeira apresentação, os familiares que herdaram a marca Mococa, que hoje coordenam, que são os acionistas, não tinha a vaca, e aí eles olharam e falaram assim, a vaca é a nossa tradição, ela tem que ficar. E, então, os designers refizeram novamente isso e trouxeram uma vaca modernizada, né? uma vaca estilizada, e ficou a marca que estava aí. Por mais que as tendências das marcas apontem para um logotipo, imagotipo, isologo, enfim, cada vez mais leve, com menos itens, né? Manter o desenho da vaca, que vem dessa primeira geração, mais modernizado, enfim, ele era percebido pelos consumidores, pelos acionistas, enfim, como sendo a tradição e a essência da marca. Então, os designers, eles tinham que trazer um ícone, deixando ele moderno e tradicional ao mesmo tempo, que na lógica é contraditório, mas no universo das marcas é super bem aceitável esse tipo de coisa. Ele fica mais moderno, tá? Esse tipo de adaptação, ela tem que ser feita constantemente. Por exemplo, a gente tem agora algo bem recente do ano passado, que foi as Casas Bahia. O público que comprava Casas Bahia era um público mais velho. Esse pessoal, gente, está morrendo. Então, a marca em si, ela teve que se recriar para atrair um público mais jovem, senão ela ia morrer, tá? A tendência é essa. A gente tem um outro exemplo que eu acho maravilhoso, que é as latas de leite moça, né? Que, enfim, que eu acho magnífico esse exemplo. E aí até eu entro numa pergunta. O que mais pesa aí na criação e na direção de arte? É a tradição ou é o desejo? É a informação ou é a inovação? Alguém quer se arriscar na resposta? Pode falar errado, não tem problema nenhum, tá? Se vocês acham que na criação de peças, a tradição ou o desejo, ou a informação ou a inovação é mais forte um do outro, os dois caminham ao mesmo tempo? Vocês acham que a inovação ela sempre tem que estar em primeiro ou não? Eu acho que a lata de leite da Leite Moça, ela juntou muita inovação, mas mantendo a tradição dela. A tradição da moça, que ela é a mesma moça, só está reestilizada, a mesma pegada de antigamente, tem até hoje, só que com uma cara melhorzinha, vamos dizer assim. Percebo. Isso que eu ia falar. Posso falar? Pode falar. Não, isso que eu ia falar, que depende da marca, né? Eu acho que isso vai de acordo com a marca que a gente está trabalhando, mas no caso da moça, que é uma marca muito antiga, que ela vem de uma tradição, a tradição ainda é muito forte, né? Essa lata que você colocou aí ainda não é a mais nova, porque se você pega a mais nova, ela é toda pudorado, que lembra bem a primeira lata lá, bem antiga. Então eu acredito que a moça, ela trabalha bem na arte da tradição mesmo. A gente vai ter outras marcas que vão trabalhar com desejo e com informação, mas nesse caso da moça é a tradição completamente. Perfeito, isso mesmo. E aí, gente, tem até um fator que é bastante importante nisso, que eu acho bem legal, é o seguinte, muitas vezes as marcas, elas voltam para o passado e vê que cometeram um erro. A gente tem um caso da Avon, por exemplo, né? A Avon, ela estilizou, voltou o logo dela para o ano de 1970, que eu não me engane, quando começou a cair uma chuva, uma tempestade, falando que o O da Avon era plágio da Canon, do O da Canon, porque era a mesma posição, era caidinha igual, e aí a Natura, ela comprou a Avon e ela percebeu isso e voltou novamente à marca antiga, que era fininha, né? O que a gente tem, o que tinha antes. Então essa oscilação entre ir e voltar também pode ocorrer. O que a Diana e a Aline, que eu não me engane, elas falaram tá bem correto, é isso mesmo. E a resposta, ela chega a ser complexa e maliciosa, tá? O que eu percebo é que as tendências que chamamos de inovação representam o passado do amanhã, né? Quando o projeto é bem feito e a elaboração dessa carga acumula o passado dessa marca, ela serve como um ponto de partida muito forte para ruptura mais radicais no presente, mas mantendo a linhagem
imagens de tradição. Eu percebo em todos os aspectos da vida, inclusive, e na criação, que é preciso mudar muito para continuar sendo o mesmo. Porque se a gente parar no tempo, literalmente a gente perde a nossa essência, né? Fica até meio cômico eu falar isso. A gente precisa mudar muito para continuar sendo o mesmo, e eu acho que isso serve para a vida. As identidades corporativas, elas seguem o mesmo princípio como a gente viu até agora. Temos até mesmo a mesma linha de lata de leite moça que reflete uma atenção contínua entre a necessidade de manter um produto familiar e reconhecido no seu público e que, inclusive, de combater as ameaças de concorrente, porque as concorrências estão cada vez mais pesadas. O desafio conceitual de qualquer marca é manter constantemente a identificação dos consumidores com o produto e suas qualidades presumidas, que eu acho que é o mais complexo aí. Os designers são os profissionais que mais poluem o meio ambiente depois do setor de petróleo. Gente, isso é verdade. Publicitários também se incluem nisso, marqueteiros também se incluem nisso. A gente somos as profissões que mais poluem o ambiente. E por que eu estou falando isso numa empresa que faz a emissão de cartões de crédito? Ser responsável ambientalmente hoje não é mais ser bonitinho, é uma obrigação, não é mais um diferencial, caiu no comum. Tá? Então eu emito cartões de crédito. O que eu, como empresa, estou fazendo para emitir cartões de crédito que não poluam o meio ambiente? Quais materiais que eu estou utilizando? Isso já é uma realidade super atual. Se não é, eu acho legal começar a pensar a ser, porque é muito complexo quando bater isso na porta a gente sair correndo, né, para adaptar esse tipo de situação no nosso dia a dia. Para ser mais preciso, inclusive, a indústria da moda é que ocupa o segundo lugar, tá? Depois da indústria de petróleo. E aí eu estou começando a entrar aqui um pouquinho de economia circular. Tá? Que a maioria das pessoas, quando eu pergunto para aluno o que é economia circular, aí a pessoa fala assim, o que é isso, gente? É um círculo que vai para onde? Enfim. E eu acho que é muito interessante as empresas também tomarem consciência quando a gente fala de economia circular, e muitas já estão tendo esse senso, né? Quando eu faço essa pergunta, então, para a maioria dos designers, diretores de arte, grande maioria nem sabe o que significa, e tudo bem, tá? O nosso modelo econômico atual, que a gente tem hoje como prioridade, ele atua a produção de consumo e descarte. Então, a gente cria, responsabilidade nossa, a gente consome e a gente joga no lixo. Acabou aí. Tá? Mas a existência de uma nova forma de reaproveitar esses produtos é que a gente chama de economia circular. E por que eu estou falando isso? Atualmente, a gente vive aí num modelo econômico linear, tá? Que passa pelas seguintes etapas. A gente extrai, a gente produz, a gente consome e a gente descarta. Esse sistema que termina com um simples descarte depois do consumo já está atingindo o limite de recurso natural do planeta. Pronto, é fato. Por isso que a busca por um novo modelo de produção tem se tornado cada vez mais urgente. A partir dessa necessidade surgiu o conceito aí de economia circular, que eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. A economia circular é baseada no próprio processo da Terra. Literalmente isso, o conceito da Terra. A gente não criou nada novo, a gente está pegando o que é pronto, que é cíclico, né? Tendo como base aí a energia do Sol. Por exemplo, o lixo é uma espécie de produto que se torna alimento para outra espécie, e tudo que nasce e morre se transforma novamente em energia para o ambiente, e o negócio vai circulando. É por isso que tem esse nome. Dentro do modelo econômico de economia circular, a ideia é começar usando os recursos naturais da mesma forma que do modo linear. A gente inicia do mesmo projeto, mas sem terminar com o descarte. Após a produção e o consumo, os resíduos que são criados seriam transformados em matéria-prima secundárias, por exemplo, e reutilizados em uma nova produção. Um exemplo muito prático que é interessante vocês entrarem quando tiverem um tempo, entrem no Instagram da Dolce Gusto, da Nestlé, a cafeteira. Gente, vocês não vão se matar muito. É um monte de comentário.
vocês poluem lixo, só plástico no meio ambiente, é lixo e mais lixo. Vocês não vão se matar muito para achar esse tipo de coisa, e a Nestlé sempre tenta se proteger. Estamos terminando a pandemia para reabrir os nossos centros de coleta, e por aí vai. E a gente produz um lixo. Eu vou até tirar aqui o slide, depois eu coloco esse slide de novo, porque isso eu acho que é muito interessante aqui. E a gente produz um lixo fora do normal para tudo. Quer ver um exemplo? Vai no McDonald's. Um dia eu fui no McDonald's, eu me assustei, e eu pedi para viagem. Então, tipo, é uma sacola, aí a sacola vai um outro pote, um outro container que vai o sanduíche, que vai uma embalagem enrolando esse sanduíche, e aí que vai o copo de refrigerante dentro de uma espécie de berço para colocar esse copo, que vai uma tampa, que vai um canudo, que vai o ketchup. Quando termina, parece um véu de noiva em papel craft, que você fala assim, gente, precisa de tudo isso de lixo para segurar uma batata, um sanduíche e um refrigerante? Então, a produção de lixo que a gente consome hoje é enorme, as empresas não estão pensando nisso, e hoje isso é uma cobrança. Isso já é uma cobrança quando a gente fala, por exemplo, de produtos que os consumidores não aceitam mais testes em animais, sendo que agora todos os produtos vêm não testados em animais, porque antes isso era uma realidade, hoje não é mais aceitável, e agora a produção está começando a cair na questão do uso de materiais como plástico, metal, resíduos, que a gente não tem como reciclar. Voltando aqui um pouquinho, onde está? Aqui, me achei. Pronto. Então, terminando aqui, aí eu acho bacana, então, que a economia circular ele tem esse conceito que quando tudo chega ao fim, deve voltar ao começo, né? Então você começa o processo já sabendo exatamente quando vai acabar, tá? E por que eu estou falando isso, né? Vamos aí a alguns casos e alguns exemplos que eu acho muito legal que já estão rodando aí, né? Já está acontecendo. Eu acho maravilhoso esse exemplo. Eu estava lendo, e inclusive eu comprei um tênis desse, que era para ser uma linha promocional, que ajudasse a conscientizar aí sobre os perigos do plástico, enfim, mas acabou se transformando em um sucesso de vendas da Adidas, que são tênis feitos a partir de plástico retirado do oceano. Gente, é fabuloso isso. Literalmente, a Adidas, ela paga pescadores e catadores para pegar esses plásticos do oceano, ela recicla esse plástico e faz tênis. Esses tênis, gente, eu paguei nele R$800 nesse tênis, 800 e alguma coisa, eles são acima do valor, mas eu achei uma experiência magnífica isso. E produzir sapatos feitos de plástico retirado do oceano foi a nova aposta de sucesso aí da Adidas, que transformou milhões em garrafas plásticas descartadas indevidamente em tênis de corrida de alto desempenho. Gente, chutem quantas garrafas são necessárias para fabricar um tênis. Pode chutar. Sim. Põe muito menos. 10. 11. Gente, uma empresa... Olha, quando a gente fala de economia circular, eu tô falando o seguinte, que eu não tô só pensando na tartaruguinha que tá comendo plástico. Eu tô ganhando dinheiro. Eu tô falando que 11 garrafas PETs, que possivelmente ela não pagou nem R$5 em valores convertidos para real, ela transformou em tênis e tá vendendo por R$800 e vendeu 11 milhões. Quanto de dinheiro que essa empresa está ganhando em lixo que a gente joga pensando que não vai usar nunca na vida? Então, a economia circular, além de proteger o meio ambiente, ela é negócio. Eu estou falando de, literalmente, eu posso ganhar dinheiro com a economia circular. Eu achei fabuloso. Quando eu estava conversando com minha orientadora do mestrado, a Bruna Petreca, ela usa um fungo chamado mirtílio. É fabuloso, eu achei simpaticíssimo esse fungo. E você faz qualquer coisa com ele. Então, por exemplo, você tem um molde de tijolo. Então, você coloca esse fungo e aí você coloca o produto que ele quer interagir. Eu quero que ele interaja com serragem. Aí ele cresce.
literalmente ele cresce nesse molde, e para você parar a ação dele, o crescimento dele, você coloca ele no forno. Você queima o mirtilho, mas enfim, né? Você coloca ele a 200 graus no forno por alguns minutos, aquilo vira um tijolo de baixo custo. Eu tô falando que um fungo virou tijolo, que um fungo pode virar uma obra de arte, por exemplo, né? E a gente tá perdendo esse tipo de coisa. A marca, voltando aí para a Adidas, né? A marca ela também conseguiu se conectar de forma bem sucedida aí com seus consumidores automaticamente, porque ela mostra aí que está preocupada com o meio ambiente e o crescente aumento de quantidade de plástico nos oceanos. E ela vendeu até o momento que eu vi, que era uma reportagem de 2019, ela vendeu 11 milhões. Então, provavelmente, esse número aí, ele aumentou, tá? A Nike tá fazendo a mesma coisa. Ela já tem um tênis também com base em lixo do oceano. E estão faturando muita grana com isso. E aí eu vejo, por exemplo, que as marcas brasileiras, elas também têm essas tendências. Em 2018, a Renner, ela lançou o selo Re, que é moda responsável, para representar aí as suas iniciativas sustentáveis. E aí ela assumiu um compromisso público que até em 2020, esse ano, 80% dos produtos feitos com matéria-prima seriam feitos com o menor impacto possível, né? E que eles iam utilizar o algodão 100% certificado aí na sua cadeia de produção. O que eu acho interessante, quando a gente fala, por exemplo, de reduzir emissões de gás carbônico e ter uma cadeia de fornecimentos de revenda com certificações socioambiental, ela é bem vista junto ao consumidor. Entre esses materiais sustentáveis, por exemplo, a Grife estava utilizando um algodão certificado, viscose certificada, uma poliamida que é biodegradável, que ela se decompõe, parece que em 3 anos, quando você joga em aterro sanitário, enfim. E aí eu trouxe esses 2 exemplos, apenas para não prolongar muito sobre esse assunto, mas é bem interessante aí essa visão de economia responsável para os nossos negócios aí como um meio de imposição que vai ser natural, vai fazer parte aí do nosso dia a dia. E aí eu acho interessante o que é necessário aí para mudar e recriar esse conceito de economia circular. Daí eu falo sempre que são os 4 R's, né? Que é repensar sistema, redesenhar a produção, reavaliar a produção e reconsiderar a vida, né? E o que a Coca-Cola, por exemplo, está fazendo globalmente é um bom exemplo. A meta, por exemplo, da Coca-Cola é ajudar a coletar e reciclar o equivalente a 100% das garrafas PET até 2030. Esse é o compromisso da empresa. Todas as garrafas PET 100% serão recicladas. Então eu acho isso muito legal. A gente tem países como a Alemanha que não são mais permitido o uso de plástico. A gente tem, por exemplo, até voltando para a questão de carros, a Califórnia, a partir de 2030, que eu não me engane, não vai poder mais fabricar e vender carros a combustão. A Alemanha também, isso é uma realidade, que eu não me engane, para 2030 ou 2040, que eu não me engane. Então, isso é uma realidade muito presente no nosso dia a dia e que as empresas têm que se readaptar também com essa mudança que está ocorrendo. E aí eu até falo assim, por que as empresas, os designers, eles têm que saber aí sobre economia circular? Eu acho que a economia circular não é mais uma questão de conscientização, de imposição, e é do design isso. O design tem que encarar esse tipo de problema. A gente tem, até saindo um pouquinho do nosso tema, muita profissão que tem mercado e que a gente não pega, né? A gente tem, por exemplo, uma geração de pessoas que estão ficando cada vez mais velhas. Eu estou falando, gente, da gente daqui 40 anos. Que provavelmente é uma geração que não quer ter filhos, e que os filhos não vão ficar cuidando da gente velhos, e que a gente vai ter um país velho que não é adaptado, que a gente não tem adaptação em lugar nenhum. E como que a gente vive num país assim? São os designers, arquitetos, engenheiros que têm que procurar soluções. Então a gente tem mercados aí que a gente tem que explorar, que tá vago e que a gente está comendo bola.
Eu acho também, voltando um pouquinho aí da economia circular, não é apenas o do produto, mas o design como um todo, aí o processo de produção e comercialização tem que ser repensado. Se a gente oferece um produto sustentável, mais atrativo aí para esse consumidor, os esforços de conscientização, eles podem até ficar em segundo plano, porque a pessoa ela pega aquilo com naturalidade. Para a gente ter um impacto necessário, o produto ou o serviço sustentável tem que ter uma escolha mais natural possível para esses clientes. Não pode ser algo que assuste eles, né? Quer a gente queira ou não, gente, as práticas da indústria, elas são ditadas pelo consumo. Então, uma vez que nós, da criação, incentiva que a cadeia de produção e de fornecimento, ela leve uma mercadoria mais atrativa e ecológica para o meio ambiente, a gente automaticamente consegue mudar hábitos desses consumidores e ser bem vistos. Uma coisa que eu acho que é bem interessante, que é uma crítica aqui, se o item escolhido pelo consumidor, por exemplo, for poluente, se a gente faz produtos poluentes, o cliente ele vai estar agravando a poluição. Quando a gente, como designer, como publicitário, como marqueteiro, incentiva o uso, por exemplo, de produtos com mão de obra escrava, o consumidor ele vai estar estimulando indiretamente isso. Então, a gente que cria é responsável, né? A gente que tem o conhecimento, diretamente a gente é responsável por esse tipo de ação que é danosa ao planeta, a outras pessoas e por aí vai, tá? E isso eu acho interessante a gente colocar um pouquinho mais de atenção aqui. A questão principal é o seguinte, que no momento da escolha, o consumidor, ele tem pouquíssima informação disponível. E, obviamente, as informações desfavoráveis a gente omite, né? O que sobra é uma boa embalagem, com um design bonito, algumas descrições técnicas, os seus benefícios e, principalmente, o preço, né? Eu acho que isso é um item bastante importante. Para finalizar um pouquinho essa parte, aí eu coloquei até o exemplo, que é o produto A e o produto B. Então, eu coloquei o seguinte, que o produto A, a embalagem, ela é vibrante, né? Ela tem um design moderno e é referenciado por um artista famoso com preço de R$105. E o produto B, a embalagem, ela é convencional, com um design razoável, mas sem referência na mídia com um valor de R$100. Tirando o Lucas, provavelmente a gente pegaria o produto de R$105, porque a diferença é muito pouca. Então, o produto A será certamente a escolha aí para a maioria das pessoas, com exceção do Lucas. Mas agora, vamos dar um pouquinho mais de informação. O primeiro produto, ele usa materiais com potencial cancerígeno em seu processo produtivo, é produzido em partes com histórico de desrespeito às práticas ambientais e trabalhistas, gerou ações judiciais nos consumidores. E o segundo é fabricado localmente, com material reciclável, atendendo a todas as leis e boas práticas ambientais. O fabricante tem ótima relação com os consumidores, uma boa reputação, uma grande parte deles migraria para essa segunda opção do produto, inclusive o Lucas. Eu acho que ele pagaria R$5. Pagaria, certo, né, Lucas? O Lucas tá certo. Então, o Lucas pagaria disso. O que eu quero dizer? A conscientização por si só, ela não vai solucionar o problema, mas ela ajuda muito se aplicado por pessoas corretas que ocupam posições de lideranças e que podem mudar o jogo. Voltemos, por exemplo, aí à escolha hipotética dos dois produtos. Vamos dizer o seguinte, agora com uma mudança no cenário. O governo, qualquer governo, tá? Por entender que a geração de empregos locais proporciona uma economia relevante e bem-estar sociais, e aí ele passa a tributar de uma maneira diferente, a indústria conclui que os materiais recicláveis podem ser mais baratos, porque eu tenho um tributo em cima da ação do governo, e tão bons quanto os materiais virgens. Os profissionais, nós profissionais, resolvemos criar ótimos designers do produto e embalagens destacando os benefícios implícitos do produto B, e os profissionais de comunicação, vocês, né, passam a apoiá-lo. Com essa mudança, a gente tem uma alteração importante de cenário.
os produtos feitos com material reciclado hoje em dia nem sempre conquistam o consumidor. Isso é muito fato, é muito realidade, tá? São os consumidores comuns, né? Os mesmos estímulos de desejo que os produtos gerados pelo processo de manufatura linear, a gente fica com o tradicional, o que a gente conhece. Por isso, quando uma empresa decide renovar seu modo de produção e comercialização de acordo com o conceito de economia circular, deve considerar sempre como conquistar o consumidor. A gente tem um exemplo muito prático que a nossa mãe vivia, a gente ainda vive, que são aqueles amaciantes concentrados. Aí teve o desodorante concentrado, que você passa um pouquinho de desodorante e rende como o outro, né? Então economiza menos embalagem, menos espaço, enfim. Se eu falar isso para minha mãe, ela me xinga até a próxima geração. Ou senão ela até compra o concentrado e ela coloca a mesma quantidade do outro, né? Por quê? Porque as pessoas elas estão acostumadas com o tradicional. Tipo, eu não consegui usar aquele desodorante que é mais compacto, que é mais forte, que eu me sinto desprotegido. Então eu compro o tradicional mesmo e uso a mesma quantidade. Mas eu poderia fazer isso, mas o tradicional linear me afeta. Os produtos feitos aí com a economia circular, gente, eles terão que disputar, sim, com os padrões de qualidade e design, estilo, funcionalidade e outras características. E durante, eu acho que esses estágios iniciais de inserção da economia circular em uma empresa, vai ter que ter esse convívio lado a lado, né, nas mesmas prateleiras, enfim. E quando a gente estrutura os meios produtivos para atender os anseios desses consumidores, esses consumidores automaticamente migram para produtos mais ecológicos, né? Eu acho que é uma boa coisa para a gente pensar como empresa, né, como estrutura. E aí, para finalizar, senão o negócio está ficando muito longo, daqui a pouco eu sou expulso daqui, literalmente para acabar, nem sei quanto tempo foi, mas vamos lá. Opa, pronto, aqui me achei. Juliana, vou sair um pouquinho da próxima reunião. Fechou, Juliana, não tem problema. Eu acho que a gente está aí o tempo todo diante de telas, painéis de tecnologia, touchscreens, e entramos aí no epicentro da era do consumo simbólico, né? E viver em um mundo de histórias que se iniciam, que não se finalizam, né? Eu acho que a gente está vivendo isso, e a gente está cada vez mais interligado por algo literalmente mercadológico. Eu acho que todos os lugares que se convertem em espaços de compra e venda, a sociedade está vivendo um processo de reorganização, sobretudo no âmbito cultural, social, quem puxa a próxima. Eu estou lendo o comentário da Juliana. Desculpa, gente. Social, econômico, político. Fica muito evidente que esses fenômenos tecnológicos, como a explosão das redes sociais, por exemplo, acelera aí a dinâmica das relações, onde postar tudo o que se quiser, onde se quiser, estar conectado aonde estiver e aonde quiser também, está tornando a nossa profissão cada vez mais imprecisa. É cada vez mais difícil a gente direcionar o nosso público-alvo, a gente achar quem a gente quer afetar, encontrar esse público, ver o que ele gosta, porque as pessoas, na verdade, elas estão criando nichos, né? Elas estão criando grupos aí e fica complexo conectar essas pessoas de modo assertivo. Eu acho que a chamada era de informação é, na verdade, aí a era do excesso de informação que a gente está vivendo, e o nosso cérebro não dá conta do volume de informação que nos impacta todo dia. Eu acho que é um grande desafio como profissionais, como vocês, né, jornalistas, designers, diretores, professores, publicitários, marqueteiros, TI, programadores, enfim, discutir a relevância da criação de uma era de mutação e inconstância do consumidor. Eu acho que a revolução industrial, ela tornou a informação perecível e vulnerável à credibilidade e aceitação do consumidor, né? A gente acredita em coisas que não são reais hoje, e a gente vive hoje em dia isso de forma muito precisa. Eu acho que todos querem criar peças fortes que conquistem o coração dos seus stakeholders, né? Mas eu acho que não podemos esquecer de forma alguma
como empresa, como pessoas, que os principais stakeholders de uma empresa é o capital humano, são vocês, tá? É seu grupo de colaboradores que vai ser encarregado de levar os valores da empresa para fora, para os seus clientes. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito, 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 muito. Se quiserem tirar dúvidas, fazer colocações. Muito obrigado, ADM Card. Muito obrigado, Diego, pelo convite. Eu espero que eu tenha agregado informação e conhecimento aqui nessa troca. E quem quiser fazer perguntas, fazer colocações, estou disponível. Bom, queria agradecer seu tempo, né, a paciência que você teve de vir trazer esse conteúdo para a gente. Acho que vai agregar bastante, já está fazendo a gente pensar muita coisa que a gente já faz hoje em dia. Tipo, a gente tem um grande consumo de material impresso hoje em dia, desde cartão a material de merchan. Então, tipo, você ver a assertividade de certos materiais e tudo mais, essa coisa, a gente vai começar a repensar muita coisa sobre isso. Garanto que, tipo, assim, vai surgir muita ideia depois dessa troca de ideias que a gente já teve. E, tipo, meu, é isso, tá ligado? Tipo, essa questão de economia circular, eu até comentei com as meninas, falei, mano, é uma coisa que eu queria muito ver, porque, tipo, é uma coisa que pode mudar muito com algumas coisas que a gente planeja para esse ano, ainda mais, tipo, nessa readaptação que a gente tá tendo nesse novo normal. Então, agregou e vai agregar bastante essa ideia que a gente trocou aqui. Que bom, obrigado, obrigadão mesmo. Tá, gente, esqueci também de compartilhar de novo aqui a tela para finalizar. Meus contatos estão aí, quem quiser mandar o WhatsApp está aí disponível. Tem aí minha página no Instagram, que é a página profissional, tem o LinkedIn. Qualquer dúvida, gente, me avisem, por gentileza, entrem em contato. Obrigado por ter participado, foi ótimo, adorei mesmo. Qualquer dúvida, Diego, outro convite, estou disponível. Foi um prazer. Lucas, adorei você. Lucas, o Lucas dá sorriso, da Congate, gente. E quando é ecológico, paga mais caro. Não fala isso não, William. Ele vai se achar. Não fala isso não. Só mais um pouco. Mas foi muito bom. Valeu mesmo. Que bom, gente. Obrigado mesmo. E até a próxima aí. Obrigado, William. Will, a gente te agradece, viu? Obrigado, William. Tchau, gente. Obrigadão. Muito legal, parabéns. Obrigado.